Olá, meus amigos. Eu sou o Sandro Gonçalves. Sou bacharel em Direito, empresário e tenho alguns negócios online. Mas nem sempre foi assim. Sou de família humilde, estudei toda a minha vida estudantil em escola pública, sempre gostei de ler, terminei o primeiro grau no tempo normal, de 8 anos, mas eu tinha uma certa dificuldade de estudar, de aprender. Eu lia muito, mas não conseguia assimilar o conteúdo. Com muita dificuldade eu entrei para o segundo grau, concluí também escola pública, mas quando eu terminei o segundo grau, eu não conseguia passar no vestibular. Hoje nem existe mais o vestibular, hoje é o Enem, mas eu não conseguia passar. Fiz 5 vestibulares para Direito. Obviamente passei no último, mas eu tinha uma grande dificuldade de estudar. Eu lia e parecia que eu não aprendia. Parecia que eu não guardava nada na minha memória daquilo que eu tinha estudado, daquilo que eu tinha aprendido. Eu assistia a aula, o professor falando, e eu estava viajando e não conseguia me concentrar no professor. E perguntava, mas você não assiste a aula, você não estuda? Eu estudava muito, eu lia mais que meus colegas, mas eu não passava, e não passava. Por uma ironia do destino, no 5º vestibular eu fui aprovado e entrei para a faculdade de Direito. Na faculdade de Direito eu tinha o mesmo problema de estudar e rodava, passava um ano, e rodava de novo, passava outro ano, e rodava de novo. E aquela imensa dificuldade de passar, de estudar. Parecia que não aprendia nada, até que um dia eu descobri que eu tinha déficit de atenção. Depois de ter feito 5 vestibulares, de passar 10 anos na faculdade, nos últimos anos eu descobri que eu tinha déficit de atenção. E eu, descobrindo que eu tinha déficit de atenção, então realmente eu tenho um problema. E como é que eu vou resolver esse problema que eu tenho de déficit de atenção? Como é que eu vou aprender, como é que eu vou passar na faculdade, como é que eu vou ser um advogado tendo esse problema? Então, eu comecei a estudar o assunto sobre déficit de atenção e como obter meios de aprendizagem que eu pudesse superar essa minha deficiência que eu tinha. Então, eu comecei estudando de uma forma um pouco diferente. Eu começava, até na sala de aula, eu sentava na frente, só ficava com um professor na minha frente. Eu comecei a anotar em folhas grandes, era ao maço, que chamava na época, hoje seria um A3, ou 2 folhas de tamanho ofício, tamanho A4. Começava a fazer balões com assunto e puxando setas. Hoje eu descubro que isso, o que eu fazia para mim eram diagramas, hoje eu descubro que são mapas mentais. Comecei a estudar dessa minha forma. E eu comecei a passar. Comecei a ser aprovado e consegui terminar a faculdade, estudando dessa maneira. Porque o déficit de atenção, ele atinge muitas pessoas que às vezes nem sabem que tem aquele problema de déficit de atenção. Pensa que não tem inteligência ou que tem menos inteligência que outras, mas na verdade ela tem um problema que ela mesma desconhece, que é o déficit de atenção. Não que ela não seja inteligente. Mas eu te faço a pergunta sobre quanto vale o teu tempo. Eu fiquei 5 anos fazendo vestibular para Direito. 5 anos. Você sabe o que é 5 anos fazendo vestibular? Fiquei 10 anos na faculdade fazendo um curso que era em 6 anos. Quanto vale esse tempo? Quanto vale o teu tempo? O teu tempo que tu está estudando para concurso ou para o Enem. Tem concursos excelentes como Polícia Rodoviária Federal, ou Juiz Federal, ou Promotor de Justiça, ou em outras áreas. Concurso que você vai ganhar 10 mil, 20 mil reais por mês. Quanto vale você ficar 5 anos tentando um concurso? Quanto vale 5 anos de salário de um concurso para Promotor de Justiça? Quanto vale o seu tempo? O seu tempo, eu acho que é o ativo mais precioso que você tem. Você não pode mais perder tempo. Então, falando isso para alguns amigos, eles, Sandro, mas como é que tu fez para superar essa deficiência que tu tinha? Eu comecei a explicar, cara, eu começo a estudar todo assunto, primeiro do caderno, do professor também passando, pegam alguns livros para apoiar isso,
autores diferentes para me dar uma ideia, cada um com um ponto de vista. Eu criei, para mim era diagramas, depois eu descobri que são os mapas mentais, para reforçar a matéria daquele jeito. Criei técnicas para mim conseguir reter na minha memória sobre aquilo que eu estava aprendendo. Era isso que eu fazia. Por amigos me sugeriram que eu escrevesse isso, que eu botasse no papel e ensinasse eles. Tem um irmão também que eu ajudo ele a estudar e explico para ele como é que faz mapa mental, como é que tu vai reter na tua memória o que tu está aprendendo. E ele achou interessante. Por que tu não escreve isso para mais gente ter acesso a essa informação? Pois então, depois de algum tempo pensando, será que a pessoa ia gostar? Será que ia valer a pena para mais alguém? Ou ia ajudar alguém que tivesse o mesmo problema que eu tinha? Eu resolvi começar a colocar no papel. E criei um estudo de leitura dinâmica, ou super leitura dinâmica, onde eu explico os métodos que eu usei para mim e tento estruturar o curso de uma forma bem simples, partindo de um livro, de um e-book de 144 páginas, onde eu aconselho o pessoal a começar a ler primeiro o e-book. Depois eu fiz algumas dicas, 4 dicas em vídeo, explicando as 4 técnicas que eu utilizei para me ler com mais eficiência. E também não só ler com eficiência, ler com rapidez, mas você ler num ritmo mais rápido que você consegue reter na sua memória. Não basta eu ler, eu tenho que reter. E não basta eu também ter na memória se no momento da prova, no momento do concurso, eu estiver nervoso. Então, contatei um grande amigo meu que é psicólogo e ele fez um curso sobre o controle do estresse, que também é em vídeo, é 1 hora de vídeo, onde você vai aprender técnicas de controle do estresse. Mas, perfeito, agora eu sei ler, eu consigo aprender, eu consigo reter na memória, eu consigo controlar o estresse. Mas você não pode estar nervoso. Então, criamos técnicas em vídeo também sobre relaxamento para você manter a tranquilidade em qualquer situação de estresse, em concursos, em provas. Pois tudo isso, faltava um detalhe que eu queria que tivesse no curso, que para mim foi o fato crucial do meu aprendizado. Era como estruturar todo esse conhecimento e tudo que eu estava aprendendo. Não queria soltas. Então, para mim eram diagramas, e hoje são os mapas mentais, e hoje, pelo advento da internet e dos meios de comunicação, a gente tem possibilidade de criar no computador mapas mentais muito elaborados. Então eu fiz uma videoaula também explicando como você vai fazer o seu mapa mental do assunto que você está estudando, de maneira bem simples, gratuita. Vai ter dicas de como você vai baixar esse programa para fazer o seu mapa mental. Tudo isso empacotei, coloquei à disposição de você, para que você, como eu, não perca mais tempo e tenha um resultado fantástico de sucesso nos seus estudos e na sua carreira profissional. Então agora eu te convido a te inscrever no curso para receber toda essa informação de modo completamente estruturado que vai fazer uma grande diferença para você. Clique aqui embaixo e se inscreva. E se por algum motivo você não estiver satisfeito com o curso, eu te dou 30 dias para você devolver, desistir, mandar só um e-mail para mim, eu não quero mais, e eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Então, não perca mais tempo. Começa agora.